Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você mais uma vez, neste domingo 7 de junho de 2020. Nós já estamos respirando os ares de gratidão ao Senhor pelo aniversário da nossa igreja. Estamos vindo de uma semana em que diariamente fomos edificados com a palavra de pastores, que nos falaram acerca do aniversário, da gratidão, nos saudaram. Neste domingo nós iremos glorificar ao Senhor e o faremos através dos cultos nos lares, através do programa Igreja Remota, que chega até você, desta transmissão que chega até você, viabilizando um culto doméstico mais estruturado e em sincronia com as várias famílias da igreja. Eu convido à leitura do Salmo de número 27, Salmo 27, leremos os 3 primeiros versículos. A palavra do Senhor assim nos diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Seja louvado Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, e todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos ao Senhor por este dia, somos agradecidos ao Senhor pela possibilidade de efetuarmos esta transmissão e de juntos, a partir dos nossos lares, nos apresentarmos diante do Senhor em adoração, louvando o nome do Senhor. Sirva-se o Senhor em falar aos nossos corações através do reverendo Eduardo Montarroios, que a palavra que será proferida venha diretamente do Senhor para o fortalecimento do povo de Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fala-nos por tua misericórdia e graça. Em nome de Cristo Jesus nós oramos.
Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 1 a 9. Daniel 6, do 1 a 9. Vamos abrir a palavra do Senhor. Grande Daniel, a partir do capítulo 6 aqui, dos versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dario construir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mandada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, que mais uma vez, Senhor, venha a nós para que nós possamos entender e aplicar essas verdades aos nossos corações. Tem misericórdia das nossas vidas, cada um que está nas suas casas acompanhando este sermão. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quantas vezes nós já ouvimos esta passagem de Daniel, a famosa passagem de Daniel na cova dos leões? Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha uma Bíblia ilustrada e eu ficava impressionado com a cena ilustrativa da Bíblia, onde os soldados vão jogar Daniel, vão lançar Daniel na cova dos leões. E é interessante nós vermos alguns detalhes, embora a história seja bastante conhecida, existem alguns detalhes que talvez tenham passado despercebidos aqui, e nós vemos sobre a questão de como Daniel ele vai obedecer, respeitar a autoridade do rei Dario aqui, que injustamente vai lançá-lo na cova dos leões. Se nós pararmos para pensarmos do capítulo 6 do capítulo 1 até o capítulo 6 aqui de Daniel, nós temos aí mais ou menos o tempo do cativeiro da Babilônia, um tempo de 70 anos, porque no primeiro capítulo nós temos aquele episódio da comida, que Daniel e seus amigos se recusam a comer a comida das finas iguarias dos reis, e aqui nós temos um contexto onde Daniel não é nem jovem, ele é um adolescente, e os seus amigos também, porque os mais novos de Israel vão ser trazidos para a Babilônia. E aqui ainda no capítulo 1 de Daniel, é no reinado de Nabucodonosor.
Aqui no capítulo 6, nós já temos o estabelecimento dos medo-persas invadindo, né, e tomando o território da antiga Babilônia. E o que nós temos? Nós temos 70 anos, ou seja, nós temos um Daniel aqui de no mínimo 85 anos. 85 anos, de 85 para 87 anos, nós já temos aqui um Daniel bastante idoso. E eu falo isso porque muitas ilustrações mostram Daniel sendo bem novinho, jogado na cova dos leões. E isso não é verdade se nós pegarmos pelo tempo da história da palavra de Deus, dos capítulos 1 a 6. Daniel é um dos melhores exemplos bíblicos, e principalmente do Antigo Testamento, exemplo para nós de como um cristão deve viver no mundo sem fincar pé nesse mundo, sem se fixar, na verdade, sem amar o mundo. Como exercer testemunho fiel, não se contaminando com o tempo presente. Pensamos muitas vezes, irmãos, que testemunho envolve apenas nós estarmos conversando com alguém e de repente a pessoa toca no nome de Jesus e aí você chega e diz assim: ah, você sabe quem é Jesus? E aí começa a falar de Jesus, fala sobre Deus, e aí, a pandemia, quando é que vai acabar? Será que Deus, Deus, vocês conhecem Deus, então Deus entrou na minha vida. As pessoas pensam que testemunho é só isso, testemunho é isso, mas não é só isso. Não envolve apenas o cunho religioso, mas todas as modalidades da minha vida. Nós temos aqui um exemplo moral de Daniel. Como Daniel, moralmente ele era ético e não era contradizente com o que falava e com o que pregava. Mas o início da conversa, para algumas pessoas, tem que ser religioso, mas isso vai muito mais além. Nós devemos entender que o livro de Daniel é um livro de livramento. Nós temos muitos livramentos. É um livro recheado de livramentos. Capítulo 1, Daniel, ele vai ser liberto ali, a questão da comida. Existe um grande livramento na vida de Daniel e seus amigos. Capítulo 2, ele recebe o dom ali de interpretar os sonhos e através da interpretação do sonho de Nabucodonosor, aquilo livra da morte. Capítulo 3, a grande fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Capítulo 4, o livramento da soberba de Nabucodonosor. Capítulo 5, Belsazar não é liberto, mas Daniel é protegido na história toda do capítulo 5. E aqui, como todos sabem, Daniel na cova dos leões. Todas as vezes Deus livra seus servos, mesmo com elementos negociáveis mundanos. Veja, toda vez que Deus nos livrar, e toda vez que nós formos tentados pelo mundo, vai ser para nós negociarmos a nossa fé. Toda vez será assim. Toda vez vamos ser tentados a negociar a nossa fé. É isso que o mundo constantemente está tentando nos oferecer. Sacrifique a sua fidelidade. A grande questão está em você parar de obedecer. Será que não tem nada demais Daniel comer das finas iguarias do rei? Será que não tem nada demais Sadraque, Mesaque e Abidnego se ajoelharem para uma estátua dentro de um contexto cultural onde as pessoas adoravam a tantos deuses? Ou seja, em nenhum momento Nabucodonosor chega para Sadraque, Mesaque e Abidnego e diz assim: pare de adorar a Deus. Não. Ele diz assim: adore também a essa estátua. Muitas vezes você vai dizer: olhe, eu estou sendo pressionado aqui. Por quê? Porque o mundanismo está batendo nas nossas portas. E aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no capítulo 3, eles foram pressionados. E as pessoas não entendiam. A gente adora 10, 12 deuses. Vocês só adoram a um. Por que não adorar mais um? Porque o único Deus, ele não permite que nós adoremos a outros deuses. Está no seu mandamento. Sadraque, Mesaque e Abidnego entendiam isso.
Deus não permite ser o marido e ter várias amantes. E nós, para que nós tenhamos várias amantes, Ele não permite. Ou seja, nós não podemos negociar com o mundo. O problema era um problema de idolatria. E idolatria é um problema tão sério que o próprio Davi, no Salmo, ele vai dizer: ensina-me a temer só ao teu nome. E por que ele pede isso a Deus? Porque ele sabia que temia outras coisas além do Senhor. Que ele podia fraquejar e temer. E como temia outras coisas além do Senhor. Mundanismo não tem a ver só com atividades que a gente faz. Nós precisamos estar inseridos nesse mundo. Como é que vamos salgá-los? Como é que vamos ser luz se nós não estivermos diretamente inseridos nessa cultura? Mas o que nós precisamos é ser obedientes, inseridos na cultura, mas com obediência. Porque sem escritura, nós vamos ser meros rebeldes. E o mundo já está cheio de rebeldes. Infelizmente, a igreja já está cheia de rebeldes. Nós não precisamos de mais rebeldes. Sem escritura, você só vai ser mais um bolsomínio. Sem escritura, você vai ser só mais um lulista. Sem escritura, você só vai ser mais um agitador. Sabe o que é que está faltando, irmãos? Obedientes. Isso está faltando. Sabe o que está faltando? Pessoas que critiquem menos e trabalhem mais. Isso é o que estamos precisando. Isso é o que a igreja precisa urgentemente. Rebeldes nós já temos muitos, a cada dia que se passa. Sem escritura nós não vamos discernir. Você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. E vento de doutrina não são só as heresias dentro da igreja, não. Tem muitos ventos de doutrina fora da igreja também. E isso pode nos persuadir. Essas histórias de Daniel nos mostram aqui visões diferentes para se libertar do mundanismo que nos cerca. E agora no capítulo 6, as investidas do maligno vão ser através dos colegas políticos de Daniel. Vai ser através aqui de um âmbito político. A inveja perante a moralidade de Daniel, ela começa a crescer aqui. E é interessante porque o testemunho de Daniel não o livra do perigo da cova dos leões. Veja, Deus não o livra da cova dos leões. Deus o livra na cova dos leões. Por isso o título aqui da revista atualizada, ele não poderia ser mudado, porque é Daniel na cova dos leões. Deus poderia livrá-lo dessa sentença? Sim. Assim como Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Mas ele vai intensificar aqui para mostrar o tamanho do seu poder e o tamanho do livramento, ele vai ser cada vez maior. Por isso que a fornalha ela vai ser aumentada em sua potência 7 vezes mais. E as pessoas que vão jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, elas são consumidas pelo fogo. Para que o tamanho do livramento seja cada vez maior. É por isso que Daniel ele vai ser jogado numa cova com leões famintos. Tanto é que no versículo 24, quando aqueles traidores são jogados e seus familiares, eles nem chegam no chão da cova. Os leões já devoram, demonstrando que os leões estavam famintos, mas Deus protegeu Daniel. Daniel, ele não foi liberto da cova, ele foi liberto na cova. E olha o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, ele tinha um sistema de administração diferente.
Eles gostavam de inchar o seu sistema de governo. Existiam vários presidentes. Existiam alguns reis, um rei principal e alguns reis que cuidavam de determinadas regiões. O rei que estava cuidando da região da antiga Babilônia, aqui para Daniel, era o rei Dario. E o rei Dario vai se blindar de vários presidentes aqui, de vários governantes, e um deles vai ser Daniel. E Daniel era da confiança do rei Dario. Ele era da confiança porque ele era um rapaz moralmente confiável. Tanto é que Dario vai sentir aqui, ele vai entender que ele caiu numa armadilha para matar Daniel. Mas ele não podia voltar atrás da sua assinatura e da sua palavra, que ele era o rei. E nós vamos ver essa simpatia aqui do rei Dario por Daniel. Olha o que é que o versículo 2 nos diz. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, eles gostavam de encher o sistema de governo medo-persa de pessoas, para que, se existisse alguma traição no contexto de guerra, tivessem mais opções deles apurarem os fatos. Eles tinham medo, eles tinham temor de concentrar o poder em uma pessoa só. Então, versículo 3, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. É interessante essa palavra do versículo 3, espírito excelente, porque aqui é como se ele fosse, está ligado aqui à moralidade. Ele era um rapaz íntegro, ele era um rapaz honesto, ele era um senhor moralmente correto, ele é confiável. E o que é que Dario precisa? O que é que eles tinham medo? De traição. Então Daniel é um excelente exemplo aqui de uma pessoa confiável, um homem envolvido na vida pública, um homem experiente com política, porque Daniel tinha passado por vários reis e aconselhado vários reis, tinha vivido quase 90% da sua vida na Babilônia. Então era um rapaz com um currículo pesado. Só que Daniel tinha algo a mais ainda, ele tinha um engajamento santo. E engajamento santo é ordem de Deus. Engajamento santo é mandamento do Senhor. Mas a influência cultural pode ser uma consequência na sua vida ou na minha. Pode ser, como pode não ser. Mas a influência cultural não é o fim de todas as coisas. Eu não posso pegar esse texto, por exemplo, e dizer assim, você precisa ser influente como Daniel. Você precisa ter o patamar de influência de Daniel. Cadê os Daniéis da nossa geração? Eu não posso pregar dessa forma, porque talvez eu ou você, a gente nunca tenha influência, ou nem chegue aos pés da influência política que Daniel tinha. Sabe o que é que nós temos que ser, e isso é a obrigação? Não é sermos influentes, mas sim fiéis. Nós temos que ser fiéis, não necessariamente fiéis com algum cargo elevado ou público. Influência não está no nosso controle. Quando servos de Deus existem e acham que não vão se destacar socialmente, alguns ficam loucos, alguns ficam frustrados. Quantos homens temos no interior, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra bíblica de Deus, talvez todo domingo para 10 pessoas, para 20 pessoas no máximo, e nunca vão ser conhecidos como Billy Graham, como Paul Washer, como Calvino, como Charles Spurgeon, mas são tão fiéis quanto, se brincar, até mais. Isso não está no nosso controle, irmãos. Como nós vamos destacar, se nós vamos nos destacar? Este não é
o foco do nosso ministério. Daniel, ele foi muito influente. Mas ele foi um dos poucos aqui a ter uma influência política na Bíblia. A gente conta nos dedos quem teve tal privilégio. Deus não ordena que nós temos que ser influentes a ponto de nos destacarmos. Ele não cobra de nós resultados nesse sentido. E isso não é ruim, na verdade isso é libertador. Ele quer que você seja fiel. Ele é o conquistador. Você age com fidelidade. Ele conquista as pessoas. E é muito libertador saber disso. Saber que através do seu testemunho Deus não vai ficar lhe cobrando X resultados. Nem sempre somos apreciados pela cultura em redor. Por quê? Porque o normal é que não sejamos, porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele nos odeia, na verdade. Jesus, ele não foi popular para muita gente. Ele contrariou muita gente. Paulo vai escrever a Timóteo: quem quiser viver piedosamente será perseguido. Ou seja, o sal ele vem para retardar, e eu já falei isso, para retardar o apodrecimento da carne. Naquela época não tinha congelador. Então para que servia o sal? Para a carne não apodrecer de um dia para o outro. Eu retardo, mas eu não sou a salvação da humanidade. Eu amo filme de heróis, mas não passam de ficção. Não existe aquele herói 100% íntegro que é a salvação da humanidade. Não existe. Desculpa atrapalhar os seus sonhos. Não existe um governo 100% íntegro. Não existe um governador, um presidente 100% íntegro. Não tem. Tirem isso da cabeça de vocês. Isso é ilusão. Ou seja, nós podemos, tenha certeza que o seu testemunho, ele vai causar alguma reação. Mas muitas vezes, nem provoca uma redenção. Muitas vezes, não são poucas, vai causar uma reação negativa. Totalmente negativa. Mas você não pode parar de dar o seu testemunho. Versículo 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, eles vão aqui mancomunar contra Daniel. Eles vão dizer: rei, vamos fazer uma lei aqui, de 30 dias, onde ninguém aqui, uma petição aqui de 30 dias. Versículo 7, e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O rei gostou. Imagina todos os governantes, que eram muitos. Imagina todos os prefeitos. Chegar: você é o melhor, rei. Você tem que ser adorado. As pessoas têm que pedir só a você. Vamos fazer uma lei para as pessoas pedirem só para você. Ninguém pode orar, ninguém pode clamar para ninguém, para Deus nenhum, só para você, durante 30 dias. As pessoas sabiam que Daniel ia cair nessa. Não é porque ele ia cair nessa, é porque ele é fiel. Ele sabia que não dava para obedecer isso aqui, porque isso aqui ia contra totalmente a vontade de Deus. Isso aqui era trair a Deus. E existem vários momentos na história da igreja que infringir a lei é agradar a Deus, e agradar a Deus é infringir a lei. Pedro foi ordenado a não falar mais de Jesus. Ele disse: não tem como negociar isso, não dá para negociar isso. Daniel, veja, ele era tão influente, era um rapaz tão sábio, tão experiente na política, mas ele não consegue mudar o espírito idólatra do seu meio. Porque Deus não queria de Daniel influência, Deus queria testemunho fiel. Daniel era influente muito,
mas não ao ponto de livrar ele da cova dos leões. Ele ir para a cova dos leões e ser livrado na cova dos leões é para mostrar que nenhuma influência, que nenhuma experiência na vida dele ia servir, mas a fidelidade dele era fundamental. E essa fidelidade, não veio dele. Não veio dele. Acreditar mais na sua influência do que depositar a sua total confiança em Deus é uma visão pagã. Eu acho engraçado porque muitas vezes, e eu vou para várias formaturas, seja de universidade, e as mais engraçadas às vezes são as do terceiro ano, porque tem uns discursos dizendo assim: agora os jovens, vocês são o futuro da nação, vocês vão mudar esse país. Geralmente os discursos de formatura são isso, né? Vão lá e arrasem nas suas profissões, vocês vão dominar esse mercado. E não demora 3, no máximo 4 anos, para vermos muitos jovens frustrados. Por quê? Porque não é tão fácil influenciar. Você não consegue influenciar todos que você quer. Você não consegue, não é fácil como nos discursos entrar no mercado de trabalho. É muito mais penoso. E aí nós temos muitos deles frustrados. Parece que o país está de braços abertos para o receber. Não é tão fácil assim. Não é fácil para ninguém. Meu querido, sua missão não é ser influente. Não é a sua influência. Não são os seus posts na internet. Quando você esbraveja a sua opinião, muitas vezes de forma pecaminosa, que irá mudar o nosso país. Não é a sua influência, é a sua obediência e é a sua fidelidade. Se ele quiser usar a sua obediência para lhe fazer um homem e uma mulher influente, ele vai usar como ele usa várias pessoas. E eu louvo a Deus porque nós temos servos de Deus reformados que hoje conseguem ser influentes. Isso é muito bom, que eles se multipliquem. Se ele quiser usar, ele vai usar. Mas essa não é a sua missão principal. E por que eu falo isso? Porque ser um influenciador é uma grande tentação nos dias de hoje. Mas nem o fiel servo de Deus, com 87, 85 anos de currículo aqui, de política, ele vai ser tirado, vão aliviar para ele na cova dos leões, de forma nenhuma. E Dario vai tentar dar um jeito aqui de não levar Daniel para a cova dos leões, por mais que ele gostasse de Daniel. Veja o versículo 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Não, você não pode mudar não, você assinou, você deu a sua palavra de rei, como é que você vai voltar atrás? Só porque é Daniel? De forma nenhuma. E olha como Daniel, ele já entende a sua sentença no versículo 10. Versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como de costume. Como costumava fazer. Ou seja, Daniel não foi orar porque a situação apertou, não. Ele continuou a orar. Ele tinha uma vida disciplinada de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Depois que ele viu o que aconteceu, ele continuou a orar. Orava como de costume. Talvez você começou a orar mais agora nessa pandemia. Até você teve mais tempo. Parou para pensar, ouviu algumas mensagens diárias ou alguma no PG, disse: rapaz, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual.
Talvez você começou a se engajar, agora que a situação apertou, não era o ideal, mas já que você começou, mas já que a gente começou, depois da pandemia, como é que vai ser? Você vai continuar com essa rotina boa que você está, com essa rotina de devocionais, com essa rotina de oração? Como é que vai ser quando o cotidiano voltar ao normal, se bem que vai demorar um pouquinho? Mas quando voltar, quando você já puder sair, quando você já puder trabalhar, como é que vai estar a sua vida espiritual? Você vai fingir que nada disso aconteceu? Talvez nesse momento de pandemia, você parou e pensou sobre isso. Existia 3 razões para Daniel continuar orando. Primeiro, o seu testemunho. Ele sabia que se ele parasse agora, o seu testemunho ia ficar totalmente abalado. Ele não sempre orou, porque que agora veio uma lei, é a forma dele provar que é fiel a Deus e ele vai fraquejar. Não, ele tinha que continuar orando. Em segundo lugar, intercessão. Aquela oração do capítulo 9 de Daniel 9, que é uma das orações mais lindas da Bíblia. Daniel vai orar nesse contexto aqui. É nesse contexto aqui, por quê? Porque ele está lendo Jeremias e ele percebe que o cativeiro está acabando. Jeremias vai revelar que o cativeiro dura 70 anos, ele vai perceber isso. E ele vai começar a orar. Aqui nós temos uma das orações mais fervorosas de Daniel, no capítulo 9, e a gente não vai adentrar por causa do tempo, mas ele diz assim, ao Senhor pertence a justiça e a nós a vergonha. Ele escancara o pecado do povo e depois pede as misericórdias de Deus. Olha que oração aqui tremenda, que oração aqui cheia de confiança em Deus. Ele vai pedir por intercessão. Olha a situação que ele estava passando. E em terceiro lugar, irmãos, devemos entender que a cova dos leões começa no capítulo 10 para Daniel. Ele percebe aqui a angústia, porque ele não ia parar de orar, ele não ia parar de pedir ao Senhor, de se comunicar com o Senhor, ele não ia. Então ele vai pedir o quê? Força, porque ele sabia, ele reconhecia o quanto ele era frágil, o quanto ele era frágil diante do Senhor. Irmãos, não oramos porque somos fortes, oramos porque somos fracos. Parece que oração é sinônimo de uma pessoa forte e inabalável. Não, é sinônimo de uma pessoa fraca, de uma pessoa sem nada a oferecer ao Senhor e precisa de Cristo Jesus. E é interessante porque essa oração de Daniel não os livra da punição dos seus inimigos. Não livra. E não livra, por quê? Porque o testemunho, ele é depurado com fogo. A fé, ela é depurada com fogo. Veja o versículo 18 do capítulo 6. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Dario estava perturbado porque Daniel estava na cova dos leões. Olha o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. E aqui não é um deboche, irmãos. A gente não pode entender aqui como um deboche. Que ele te livre, eu quero ver agora. Não, Dario realmente queria que Daniel fosse livrado. Queria que o Deus de Daniel o livrasse. Só que ele caiu na conversa dos inimigos de Daniel. Mas por que é um contraste interessante aqui? Onde Dario vai pecar aqui? A sua reputação, ela está acima da vida. A sua palavra, ou o que ele disse, estava acima da vida de Daniel. O pensamento de Dario em jogar Daniel na cova dos leões foi um pensamento egoísta, porque ele só estava pensando no nome dele e não ligou para a vida de Daniel. A vida de Daniel é menos importante
que o meu nome. Eu preciso aqui deixar a minha imagem limpa. Ele tentou fazer de tudo aqui, mas os governantes queriam matar Daniel. Não, você assinou, você não vai voltar atrás. Ou seja, o que foi que Dario sentiu aqui? Temor aos homens. Muitas vezes são os temores aos homens, temor ao sistema, que vai nos fazer fraquejar, que vai muitas vezes fazer a gente ser um pouco político. E político no sentido ruim da palavra. Vai nos fazer morder e assoprar, toma lá da cá, alguns joguinhos, porque nós tememos aos homens e não somos capazes de confiar em Deus. Mas mesmo o rei, jogando Daniel na cova dos leões, um rei pagão, que ajuda a matar Daniel, olha o que Daniel diz ao rei, quando ele vai de manhã ver se Daniel estava vivo. Olha o testemunho de Daniel. Versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha o que Daniel vai dizer no versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Ele está saudando o rei vivo, depois de passar a noite com leões famintos na cova. Ele está dando honra ao rei que queria lhe matar, que contribuiu para a sua morte. Enquanto Dario estava perturbado a noite toda no palácio, Daniel estava em paz na cova dos leões, porque ele estava com Deus e Dario não estava. Esse é o grande contraste. Irmãos, o governador, na semana passada, ele decretou um lockdown de 2 semanas. E eu vi crentes xingando o governador. Ninguém me disse. Eu vi crentes ameaçando o governador. Ele é meu governador, mesmo que eu não tenha votado nele. Ele é seu governador, ele é seu presidente, ele é seu prefeito, ele é uma autoridade constituída por Deus. Quando você ameaça a vida de uma autoridade, quando você ameaça a vida de um governador, você está indo contra o governador dos governadores que colocou ele ali naquele cargo. Você não está agindo como um crente, você não está agindo como um cristão. Você está sendo antibíblico, você está agindo como os rebeldes pagãos, e isso tem um monte. Não precisamos de mais um. Irmãos, teve coisas que as pessoas compartilham e compartilharam nessa quarentena e estão compartilhando, que eu me pergunto, essa pessoa ela leu o que ela compartilhou? Essa pessoa escutou o áudio que ela compartilhou? Essa pessoa viu, assistiu o vídeo completo daquilo que ela compartilhou? Não é possível que ela esteja apoiando isso, que ela ache isso bonito, que ela está achando que isso é normal. Vamos acordar, vamos despertar. Nós que somos crentes, acima da nossa Constituição está a palavra de Deus. E em muitos pontos a nossa Constituição se contradiz com a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa Constituição tem uma pesadíssima influência com o iluminismo. E um dia eu posso lhe dar uma aula sobre o movimento iluminista.
Então o que é que eu estou dizendo? Para você desobedecer a Constituição? De forma nenhuma, mas acima dela está a palavra de Deus, está a vontade de Deus. Você pode criticar o governo, mas olha lá como é que você vai fazer isso. É com temor e com tremor. Os crentes não estão nem lendo o que estão compartilhando. Estão escandalizando a igreja do Senhor, o evangelho do Senhor, com um clique, com um toque. Nunca foi tão fácil escandalizar o evangelho de Cristo. Olha que contraste. A aflição de Dario. E quando Daniel tinha a oportunidade aqui de descarregar a sua raiva em Dario, como é que você me deixa aqui? Olha que eu estou vivo, graças a Deus, não graças a você. Ele diz, ó rei, vive eternamente. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha o que Daniel estava preocupado. Eu não desonrei a Deus e eu não te desonrei, rei. Eu não te desonrei. O Senhor queria me matar, mas eu não te desonrei. Eu honrei os dois aqui. Eu fui fiel aos dois. Olha a preocupação de Daniel. Olha a preocupação de Daniel, irmãos. Irmãos, Daniel não fez nada para Deus aqui. Um serviço aqui para Deus. Não. Daniel, ele orou, ele foi fiel a Deus. Mas ele não fez alguma coisa aqui e Deus o recompensou. Não. Aqui foi tudo Deus. E como é que essa história aponta para Cristo? Porque Cristo, assim como Daniel, ele foi condenado pela lei. Mesmo sem transgredir a lei divina, ele foi condenado pela lei dos homens. O nosso Salvador, assim como Daniel, também foi jogado para a morte, sem ter quebrado uma lei de Deus. Daniel não foi infiel ao rei, Jesus não foi infiel a seu pai. Só que a diferença de Daniel, diferente de Daniel, Cristo foi devorado pelos leões. Ele padeceu o juízo que nos era devido. O leão de Judá morreu para que você não fosse devorado pelo leão que ruge em derredor. Daniel, cheio de pecados. Cheio de pecados. Aqui mostra uma integridade moral de Daniel. Mas ele era cheio de pecados. E mesmo cheio de pecados, Deus vai o poupar, Daniel. Mas o leão de Judá não foi poupado para que nós, para que Daniel, para que eu e você não fôssemos poupados da morte eterna. Isso é muito relevante para as nossas vidas. O versículo 16 mostra como Daniel, ele é lançado na cova dos leões. O versículo 23 mostra como Daniel, ele sai da cova dos leões. E aqui é um tipo da morte, como quando Cristo é lançado para a morte. E no versículo 23 é um tipo da ascensão de Cristo. Cristo, ele é tirado, ele sai da cova. E isso aqui remete a Cristo. Ou seja, o mérito não está em como Daniel orava. O mérito não está em como Daniel era um homem de oração, como eu e você, nós oramos tanto na quarentena, como estamos influenciando. O mérito não é esse. O mérito é que através da intercessão de Jesus e da obra de Cristo, a oração de Daniel, já aqui no capítulo 6, já no Antigo Testamento, ela é ouvida, e ela só pode ser ouvida por Deus, porque Jesus intercede por Daniel.
Jesus intercede por nós. Nós só somos homens de oração. O mérito não é nosso, porque Cristo intercede por nós e a nossa oração só é ouvida porque o intercessor leva ao Pai e pede por nós. O mérito, a glória é de Cristo. E Daniel sabia disso. Daniel sabia disso. E para concluir, irmãos, uma última aplicação. Eu queria que os irmãos aí de casa também abrissem a palavra de Deus em Lucas capítulo 22. Lucas 22, Jesus e Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás, Pedro, vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu, Pedro, roguei por ti. Lá depois, no ministério de Pedro, ele percebeu que ele não se enforcou como Judas, porque Jesus intercedeu por ele. Foi o mérito de Cristo, é sempre o mérito de Cristo nas nossas vidas. Irmãos, a quarentena vai acabar. Tinha gente dizendo que ela ia durar para sempre, mas não vai. Já tem algumas datas aí. Vai ser lento, vai ser gradativo, não vai ser de uma hora para outra, mas já já você vai voltar a trabalhar, já já você vai estar aqui na igreja, se Deus assim permitir, já já você vai estar nas universidades, nos colégios, no shopping, no cinema. Lembre-se do que você aprendeu nessa quarentena, de como você cresceu espiritualmente nessa quarentena. Não deixe isso morrer. Deus, Ele quer o seu testemunho. Ele quer que você propague a sua glória. Ele quer você um homem quebrantado, humilhado, acima de tudo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és maravilhoso. A Tua palavra é viva, é eficaz, é eficiente, é atual. E nos consola, nos incomoda, nos exorta, nos conforta. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque, mesmo em meio a tantas adversidades, o Senhor nos dá meios para nos comunicarmos e a palavra é levada eficazmente para os lares. Obrigado por tudo. Esteja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós continuamos adorando ao Senhor e o faremos entoando o cântico Teu amor não falha. E enquanto entoamos este cântico ao Senhor, vamos refletir sobre o quanto temos consagrado as nossas vidas, o quanto temos sido fiéis na devolução dos dízimos, na consagração de ofertas. Nestes dias de isolamento, nossa igreja tem recebido os dízimos e ofertas através de transferência, através de depósito bancário, através do PicPay, e você então pode contribuir usando uma destas tecnologias.
nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nós vamos orar ao Senhor e, como fazemos a cada semana, nós faremos referência aos aniversariantes desta semana, de hoje até o próximo sábado, e damos graças a Deus por mais um ano de vida que Ele concede aos seus filhos e às suas filhas. Se você completa mais um ano de vida, um ano de casamento, um ano de batismo, um ano de formatura, é tempo de dar graças ao Senhor. Estão listados em nosso boletim as seguintes pessoas: Lídia Souto de Moraes Oliveira Silva, minha amada esposa, Marlúcia Araújo de Moraes Lima, Mateus Portela Lira Moura, Débora Araújo Sá, Reverendo Isaac Anderson Magalhães de Carvalho e Jandira Correia de Paula. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, nós continuamos em Tua presença, agradecidos pelo dom da vida, por mais um ano que o Senhor concede aos Seus filhos. Sobre eles nós rogamos as Tuas mais ricas bênçãos. Somos gratos ao Senhor pelo pão espiritual, pela instrução recebida nesta manhã. Somos gratos ao Senhor pela provisão material, pelo nosso sustento, por aqueles irmãos e irmãs que puderam consagrar os seus dízimos, consagrar as suas ofertas ao Senhor neste primeiro domingo do mês, possibilitando assim a igreja cumprir os seus compromissos. Sobre eles nós rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor. Sobre aqueles que não tiveram o privilégio de contribuir,
nós pedimos ao Senhor e clamamos que o Senhor tenha misericórdia para com estes, dando-lhes a provisão, dando-lhes a alegria de contribuir com o reino do Senhor. Continua conosco ao longo deste dia, logo mais na escola dominical, nas diversas classes, no culto à noite, às 18 horas, que a boa mão do Senhor permaneça conosco e sobre nós ao longo deste dia. Perdoa, Deus, os nossos pecados. E agora o que nós te pedimos é que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. 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 Continue acompanhando a programação da Igreja Remota. Na sequência desta transmissão, teremos neste canal a classe dirigida, endereçada, melhor falando, a jovens e adultos. No Skype teremos a classe de adolescentes e nas várias tecnologias, o departamento infantil. No site da igreja, na página da igreja, www.igrejamemorial.org, você encontra os links para as classes do departamento infantil, o material produzido, compilado pelos nossos professores e também os links de acesso às videoaulas. Tenha um dia abençoado, tenha um dia de paz. Ao longo do dia, desfrute da presença de Deus às 18 horas, sintonize neste canal para cultuarmos juntos mais uma vez. Acompanhe a programação da Igreja Remota ao longo desta semana. Estamos celebrando rumo aos 28 anos da Igreja Presbiteriana Memorial. Deus nos abençoe.